Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Hoje é segunda-feira. Né? Estamos aí começando mais uma live, a live da noite, né? Oi, Isabel, minha filha amada, paz e bem. Estamos nós aí na corrida, nessa coisa das lives da noite, né? Hoje a live é até interessante, porque eu termino essa live e vou para uma reunião de um dos caminhos sinodais que eu estou ajudando, né? Paz e bem, Isabel. Né? Amanhã, inclusive, não vou poder fazer live, né? Por mais que eu tente, eu não consigo mais fazer uma semana seguida de live, porque toda hora aparece alguma coisa. E amanhã tem uma reunião, que é a reunião do caminho sinodal lá da paróquia. Né? A gente está lá. Então, e sexta-feira eu vou terminar a live e vou para uma outra reunião também de um caminho sinodal. São 3 caminhos sinodais diferentes. Na verdade, está surgindo um quarto. Né? Eu já disse que eu estou vendo o que eu vou fazer, né? Porque eu vou participar do caminho sinodal como pessoa, né? Como pessoa que dá a minha opinião, junto com a minha comunidade, né? Com a comunidade da minha paróquia. Mas que eu ajude elas a fazer as respostas, a participar das escutas, né? E eu fico muito contente com isso, né? Porque em 2019, logo depois do Sínodo para a Amazônia, o Papa anunciou que teria uma reunião e que se decidiu o Sínodo. Né? E um pouco depois, um tempo depois, uns meses depois, teve a reunião e se decidiu que o sínodo seria sobre a sinodalidade. Então eu já comecei a me preparar. Né? E hoje eu estou vendo que a gente está podendo ajudar as pessoas nesse momento, o que está sendo bom, apesar de ser puxado. Né? A gente agora está aí nessa agitação, né, para tentar mostrar as coisas, como fazer, como tocar. Né? Isabel gostou, está aplaudindo. Eu faço o possível, Isabel, sabe? Assim, eu tento muito, né? Como dizer? Eu tento muito seguir com a igreja sempre. Né? E acho que essa questão dos sínodos, né? É uma questão muito importante. Né? E a questão da sinodalidade é uma questão assim mais importante ainda. Né? É interessante porque muitos falam que a sinodalidade é a forma da igreja agir no terceiro milênio. O que me deixa muito impressionado, porque a sinodalidade era a marca da igreja no início, né, lá nos primeiros séculos. Né? Então a gente fica, vamos dizer, a gente está descobrindo agora, né, que a gente não devia ter deixado aquele primeiro momento, aquela primeira coisa da igreja, né, que era interessante, porque era uma igreja organizada, era uma igreja onde havia os seus papéis, as suas estruturas, mas que a preocupação com caminhar junto era mais importante. Oi, Diane. Paz e bem, Diane. Né? Então, nós estamos aí nessa atividade. Né? Entrou mais alguém. Quem entrou? Bea Lopes. Bea, eu não estou te reconhecendo, mas está muito bem-vinda. Eu acho que eu sei quem você é, mas eu não tenho certeza. Né? Daqui a pouquinho a gente vai começar,
né? Eu tenho até que fazer um agradecimento muito especial à minha esposa, porque ela está dando muito apoio, porque eu trabalhei direto até às 5 horas, né? Ricardo, paz e bem. Trabalhei direto até às 5 horas, cheguei em casa às 5 e pouco, tomar banho para desinfecção, essas coisas todas. Mal a gente descansa, entra para a live. E hoje tem a live e depois tem a reunião do Caminho Sinodal, que a gente está participando, né? Então é uma atividade só, uma correria só. Mas é assim que é bom, né? A gente pode fazer as coisas, né? E vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um dos pequeninos. Prestai atenção. Se teu irmão pecar, se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderiam dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, oi Maria Alice, paz e bem, boa noite. Sabe, pessoal, esse pedaço do Evangelho de Lucas, ele tem uma característica, né? Ele parece ter assim, pedaços colocados, né? Isso não é nada de anormal. Lembre-se que Lucas não conheceu Jesus, né? Ele conheceu Paulo, conheceu Pedro, né? Ele conheceu Marcos, ele conversou com a Virgem Maria, né? Mas ele não propriamente entrou com Jesus. Então, ele tem uma compilação, uma arrumação de vários textos, né? Inclusive, né, o chamado proto-evangelho de Mateus, né, também conhecido como Fonte Q, e muitos dizem que ele se chamaria logias. Logias são frases, né? Não era anormal naquela época que as pessoas anotassem frases. Inclusive, tem um livro da Bíblia que é essencialmente isso, que é os provérbios. Ditos, ditos e ditos aglutinados por algum motivo. Aqui nós temos esse tipo de literatura. Esse tipo de literatura nos traz algumas coisas que são muito importantes e que nos devem mexer, né? É claro que normalmente as pessoas se lembram muito dessa frase: se tivesse fé mesmo de um grão de mostarda, você arremessava, você mandava a amoreira sair voando e lá no mar ela se ia, tal. E aquela coisa: aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E sabe, pessoal, tem uma visão aqui
que eu acho que mostra que a questão da fé não é, por assim dizer, por um tamanho, né? Pensa assim, pensa a pessoa que você conhece ou que você conheceu e que você achou que tinha a maior fé que você viu até hoje. Pensa assim, não precisa me dizer quem é, mas pensa no seu íntimo. Você acredita que essa pessoa viraria e falaria assim: Amoreira, árvore, saia voando, vá para o mar? Você acha? Sabe, pessoal, a fé não é algo para ser medido, para ser pesado. A fé não ocupa um espaço, ela não é uma questão material. Ela não faz parte do mundo físico. Portanto, essa coisa da fé que eu ouço com tanta frequência tem que ser pensada com cuidado. Entendam bem, a gente realmente precisa aumentar a nossa fé. Vamos ver aqui. Quem aqui que está me ouvindo agora, ou quem que vai me ouvir depois, não sabe que Jesus é Deus? Não sabe que Jesus veio ao mundo para salvar o mundo e não para condená-lo? Que Jesus prometeu que todo aquele que nele crê ressuscitará no último dia, e nós acreditamos nisso. Sabe, quem aqui não acredita que nós temos a graça de obter o perdão, que Jesus se sacrificou uma vez e apenas uma, e não há mais necessidade de se sacrificar, porque Ele é o puro, o bom, o justo, o santo, e nós, nele, somos puros, bons, justos e santos. A gente precisa de mais fé que isso. Ah, Bernardo, mas o santo fulano, o santo cicrano fazia o milagre isso, o milagre aquilo. Tudo bem, pessoal. Esses homens e mulheres, santos e santas, são que fazem milagres, são exceções. E o milagre, ele não é um show de mágica, não é uma demonstração de força ou de poder, nem um ato, vamos dizer, de exposição. Eu gosto muito de pensar o milagre como João pensava. O milagre é um sinal. Um sinal dado por Jesus em momentos onde era necessário para que as pessoas tivessem fé, para que as pessoas crescem. E crendo, nascem. E amando, se salvarem. Ou seja, os milagres, os feitos gigantescos, não são sequer para nós. São para aqueles nossos irmãos e irmãs que precisam ver uma realidade fantástica para ter fé. Entendem isso? Então, assim, eu acho que a gente deve pensar, aumentar a nossa fé em outro sentido. Senhor, aumenta a nossa fé para que eu possa entender a Tua palavra no dia a dia. Senhor, aumenta a Tua fé para que eu possa ver a Tua misericórdia no dia a dia. Senhor, aumenta a Tua fé para que eu possa ver o amor que você tem ao mundo no dia a dia. E depois a gente começa a pedir, Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa ser misericordioso como o Senhor é misericordioso. Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa ser justo como o Senhor é justo. Senhor, aumenta a minha fé para que eu ame meu irmão e minha irmã como o Senhor ama o meu irmão e a minha irmã. Ou seja, a gente tem que
pensar a fé não mais com o simples de crer, nem no exercício do extraordinário, mas no exercício do amor diário. E quando eu penso nisso, eu vejo que encaixa aqui a fala de Jesus sobre o pecado. Observa como essa frase é interessante, porque ele começa assim: se o seu irmão pecar, repreende-o. E é muito interessante porque eu estou cansado de ver gente que para por aí. Adora repreender o irmão que pecou. E não param de repreender o irmão que pecou. E ficam congelados aí. Mas olha a ênfase que ele dá depois. Se ele se arrepender, perdoa-o. E ele vai adiante. E mesmo que ele peque 7 vezes no mesmo dia, se ele pedir perdão, perdoa. Sabe, é muito fácil eu ter a fé do acusador. Ter a fé daquele que acha que tudo é pecado, menos o que eu, né? Eu estou lendo aqui, acho que essa frase virou música. Qual frase, Isabel? Fala aí para mim. É muito fácil ter a fé do acusador que fica apontando o dedo. Você pecou, você pecou, você pecou, você pecou, você pecou. Mas sabe, a gente tem a fé do misericordioso. Você pecou, mas eu te perdoo. Você pecou, mas eu te perdoo. Você pecou muito grave, meu irmão, mas eu te perdoo. Sabe, essa fé é uma fé muito maior. É muito mais difícil você decidir perdoar do que você decidir acusar o irmão do pecado. Sabe, perdoar existe uma disposição de amor que às vezes é muito difícil. Eu diria que alguns perdãos são tão difíceis que só pela fé eles são possíveis. E lembrando, né, que às vezes a gente não pode perdoar porque a pessoa não se arrepende, mas a gente deve ter, mesmo assim, misericórdia. Eu vivo lembrando as pessoas da diferença entre o perdão e a misericórdia. Perdão você dá àquele que se arrependeu do mal que ele fez e que sabe que fez mal e pede perdão. Aquele que está arrependido, aquele que merece. Misericórdia você não faz para quem merece. Você faz para quem não merece. É aquela pessoa que está no erro e mesmo estando no erro, você volta a amá-la. Bernardo, é possível isso? É. Novamente, é essa fé que a gente tem que aumentar. E pensando nisso, eu sou obrigado a chegar na pior de todas as situações. A situação do escândalo. Né? E sabe, pessoal, talvez vocês não tenham visto a dimensão do peso do escândalo para Jesus. O escândalo para Jesus é uma dimensão de um horror absoluto. Sabe, a minha impressão é que Jesus condena o escândalo mais até que a hipocrisia. Bernardo, mas onde é que está isso? Na frase. Né? Você vem e fala assim, olha aqui, né? Mas ai daquele que produz, que escandaliza um desses pequeninos. O que ele deveria, o que seria melhor ele fazer
do que escandalizar um pequenino. Amarrar uma pedra de moinho no pescoço, né? E lançar essa pedra no mar. Sabe, pessoal, às vezes a gente precisa conhecer a cultura para a gente entender a importância disso. Obviamente que ele está falando aqui que uma pedra de moinho é uma pedra pesada, né, que você usa para amassar a semente, né, da amêndoa, né, para fazer óleo, né, para fazer aqueles óleos, da oliveira, né, amassava a semente da oliveira e fazia óleo. Amarra ela no teu pescoço. Primeiro, vamos nos lembrar que o segmento de Deus para o judeu da época, seguir a Deus, você ganha saúde, descendência e terra. Terra é sinal de segmento de Deus. Mar é a ausência da terra. O mar está ligado com o mal. Lembra que João fala no Apocalipse? Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra. E o mar não existe. Então o mar está ligado. Então, é melhor você se jogar no mar do que você fazer isso. Mas existe um segundo ponto. Você se lembra quando Jesus morreu e José de Arimateia se preocupou em enterrá-lo? E enterrar um homem, colocá-lo na terra, enterrar uma mulher, colocá-la na terra, era algo essencial para um judeu até hoje. Para quem é judeu, o corpo não ser colocado na terra é uma coisa terrível. Uma coisa, inclusive, que dificulta a própria salvação da pessoa. Né? Você não permitir que um judeu enterre uma pessoa é algo assim que você pode fazer por aquela pessoa. O que Jesus fala? Se joga no mar, você não será enterrado. É melhor que você se jogue no mar e não seja enterrado a você escandalizar um dos pequeninos. E mais assustador é quando Jesus vira e fala assim, é inevitável que aconteça escândalos. Jesus não está dizendo que ao entrarmos para a igreja, ao vivermos numa comunidade de fé, não haverá escândalos. Sim, haverá escândalos. Sim, eles serão tremendos. Sim, é uma das piores coisas do mundo. Não se posicionem de forma a escandalizar as pessoas. Não se comprometam com atitudes escandalosas. Não sejam corruptos, não sejam bandidos, não façam o mal, não preguem o desamor, né? Não agridam o seu cônjuge, seja ele homem ou mulher, não violentem as pessoas, evitem os escândalos. Saibam que eles vão acontecer. Saibam. Mas, mesmo nós sabendo que eles vão acontecer, nós não devemos escandalizar ninguém. E mais, nós não devemos participar dos escândalos. Mas, se algum irmão te escandalizou, se alguma irmã te escandalizou, o mal que fez, lhe pedir perdão, provavelmente você vai mostrar a grandeza da sua fé e será sinal do amor de Deus no mundo. Pode ser até que no primeiro momento alguns não te compreendam, mas com o tempo eu garanto que você não será esquecido nem esquecida. Amém? Bom,
essa foi a reflexão de hoje. Espero que ela tenha sido agradável, espero que vocês tenham aproveitado, né? Como eu falei, amanhã eu não vou fazer live, porque é a reunião do caminho sinodal da minha paróquia, né? Estou saindo daqui, entrando de caminho sinodal. Amanhã eu tenho uma reunião presencial de caminho sinodal. Sexta-feira, depois da live de sexta-feira, tem outra reunião de caminho sinodal. Se você lê o documento preparatório, o Papa diz assim: a igreja está convocada em sínodo. Ou seja, a igreja está convocada para caminhar junto. Eu nunca achei que ele estava falando tão sério, que a coisa ia ser dessa grandeza, dessa magnitude. Né? Vamos seguir em frente, caminhando juntos, em sínodo. Né? Isabel, agenda lotada. Graças a Deus, Isabel, graças a Deus. Graças a Deus, tem muita coisa para fazer pela igreja. E louvado seja Deus pela minha esposa, que me apoia, que me ajuda, que me dá força, que me compreende. Sabe? É muito bom quando eu tenho, né, minha esposa do meu lado, meu pai e minha mãe que me ajudam muito. É muito bom ter uma família que apoia, né, esse ministério que é ser diácono, sabe? Ser diácono para mim é bom até porque a gente pode mostrar que é um ministério de uma família, né? Eu acho que é tão bom isso, né? Como eu vivenciei e vivencio várias vezes que a minha paróquia me apoia, que a minha paróquia me fortalece com jovens, que a minha pastoral da saúde, que a pastoral da AIDS. Sabe, é gostoso quando a gente vê que o ministério diaconal ele tem uma coisa assim daquela comunidade de fé e de amor. Sabe, é tão bom isso. Bom, vou me despedir, pessoal, deixando a minha bênção, né? E deixando a minha bênção, hoje eu vou pedir a intercessão de uma santa que eu gosto muito, pela simplicidade e pela profunda fé dela. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada vez mais é essencial tomar vacina. Tomem a vacina, usem máscara, tá? Não se aglomerem. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Amanhã não tem live. Quarta-feira, 19h30, estamos juntos. Tchau, tchau.